Gente, então, boa noite para todas e todos. Eu queria agradecer pelo convite, né, que vocês me fizeram, tão gentil, assim. Eu acho ótimo esse convite acontecer, porque eu acho que a UNB e a UFMT estão tão próximas, na mesma região, inclusive. Tem tantas coisas para fazer juntas, né, para estreitar esses laços, essas parcerias todas. Então, quem sabe a gente, né, começa aqui uma relação legal. É, de fato, faz sentido, né, você ter me conhecido pelo programa dessa disciplina, já é a terceira ou quarta vez que eu dou essa disciplina, e eu quero começar falando um pouco de a razão de eu dar essa disciplina e a minha experiência, né, como é que tem sido essa minha experiência. A minha fala hoje, então, ela é sobre pensar um pouco sobre o mercado de trabalho, já na graduação, né, algumas dicas que eu tenho, assim, aprendido com os meus estudantes, e depois abrir para perguntas, assim, para ser um processo um pouco mais dialogado do que só eu ficar falando, né. Mas, enfim, eu imagino que muitas professoras aqui devam ter passado por coisas muito semelhantes à que eu já passei, e que é, por exemplo, a primeira coisa é o desconhecimento que muitas pessoas têm sobre o que é antropologia, e às vezes até o que é ciências sociais. Acho que a sociologia e a ciência política, acho que elas acabam tendo um nome que comunica mais do que a antropologia. Então, são muito comuns as confusões que as pessoas fazem do que é antropologia. E eu sinto que, bom, então, o que me motivou a criar essa disciplina? Então, a primeira coisa é que muitos alunos vêm me falar: professora, os meus pais não sabem o que eu estou fazendo na universidade, eles não entendem. Eles não entendem por que eu passo tanto tempo lendo, nem por que eu passo tanto tempo na universidade. Eu tenho tido muita dificuldade de convencer os meus pais a me manterem no curso. E aí eles me contam várias coisas, né? Eles me contam, eu só consegui fazer ciências sociais, que é meu sonho, porque eu também faço direito ao mesmo tempo. E foi a condição que meu pai me fez para poder estudar ciências sociais, né? Aí outra pessoa me fala: professora, eu não estou conseguindo me manter em Brasília, sou de uma cidade do interior, os meus pais não acham que vai levar a nada esse meu curso, então eles vão parar de me manter em Brasília, que não é uma cidade barata, eu vou ter que voltar para a minha cidade de origem e eu não sei o que eu vou fazer lá. Então, assim, uma série de dificuldades que os estudantes têm de ir para a sua roda mais imediata, que é a família, e explicar o que é antropologia e por que eles estão fazendo um curso das ciências humanas. A dificuldade de mostrar na prática o que um profissional desse formato vai fazer. Então, essa é uma primeira inquietação. A segunda inquietação é que eles tentam explicar para as famílias e para os amigos e tudo, e às vezes não conseguem, e às vezes também eles também têm dificuldade de imaginar o futuro profissional deles. Onde eu vou trabalhar, professor? Eu estou ficando muito angustiado com isso, né? Então, essa é uma segunda motivação. E a terceira, que eu acho, assim, que para dosar um pouco essas duas primeiras que eu falei, é que dos nossos estudantes das ciências sociais, muitos vêm, muitos não, assim, não chega a ser acho que chega a ser uns 20%, talvez, o que é considerável. Eu, inclusive, fui dessa leva, estudantes que chegam nas ciências sociais vindos de outros cursos na universidade. Então, aluno da contabilidade que transfere, aluno das artes, eu era das artes, transferi para antropologia, gente que vem da medicina, gente que abandona a psicologia e vem, gente que deixou a educação física. No nosso departamento mesmo, onde eu e a professora Patrícia estudamos, tem professores que são formados em história, educação física, música, arquitetura, né? Então, gente que transferiu de outros cursos. Então, eu vejo que tem gente chegando muito interessado, que não gostou do outro curso, e aí, no meio do seu curso, descobriu antropologia e transfere. E não é incomum eu dar palestras em outros cursos, e como eu trabalho com o tema da saúde, acabo sendo chamada para muita palestra na enfermagem, na farmácia, na nutrição, e as pessoas ficam impressionadas, assim: nossa, antropologia é muito interessante, né? Nossa, a antropologia me ajuda demais a melhorar a minha clínica, a melhorar o meu encontro com o meu paciente. Por que eu não descobri a antropologia antes? Aí, alunos da saúde, muitas vezes, ou profissionais já formados, vêm fazer pós-graduação com a gente, né? Ou na saúde coletiva, ou na sociologia e tal. Então, é muito interessante, porque tem um monte de gente angustiado, sem saber o que está fazendo e para onde vai, e um monte de gente que quer estar conosco porque não conseguiu encontrar as respostas no curso de origem.
Dado esse contexto, assim, especialmente dos meus estudantes, das minhas estudantes, e a angústia que eles têm, eu falei, gente, a gente já precisa falar mais, a gente precisa falar mais do mercado de trabalho. E aí eu queria essa disciplina que a professora mencionou, né? Então, eu queria explicar, eu vou falar um pouquinho dela, mas eu queria explicar para vocês que eu tenho, como várias outras pessoas, acho que na antropologia do meu departamento e de vários outros, inclusive vocês, a gente tem feito esforços para investindo em frentes, né, para fazer a antropologia um pouco mais compreensível, traduzível. Então, da minha parte, eu tenho feito o quê? Eu tenho tentado escrever de um jeito mais acessível mesmo, com menos jargão, numa linguagem mais informal, né? Palestras também mais informais, sem tanta tecnicalidade, sem tanta pompa, muitas vezes. Essa é uma coisa importante, assim, deliberadamente escrevendo de uma forma mais acessível. Por exemplo, o último livro que a gente lançou no ano passado, que se chama Micro, e depois eu trago para vocês o link, que ele está online, em PDF, ele foi todo escrito com pequenos capítulos, né? E assim, com muitas histórias da nossa pesquisa de campo, e numa linguagem que pudesse tanto servir para as pessoas com quem trabalhamos, quanto para outras, né? Então, eu tenho feito muito isso em termos de escrita. A outra coisa que eu tenho feito muito é o Mundaréu, né? O Mundaréu é um podcast de antropologia que a gente criou em 2019, eu e a professora Daniela Mânica, que é uma professora antropóloga que trabalha na Unicamp, e a gente fez essa parceria entre duas universidades, e o objetivo básico do Mundaréu é traduzir a antropologia para fora. O que a gente faz? Como é que a gente faz? Com quem a gente faz? Por que a gente faz, né? Então, o Mundaréu, ele é essa ferramenta de áudio, que não é texto, então também para quebrar um pouco, né, esse domínio do texto, e porque na fala a gente não consegue, né, ser como se fosse um texto, aquela coisa toda estruturada. A fala é informal, a gente gagueja, a gente ri junto, então tem outros elementos, né, que vão no som para além do texto. Ele é mais vivo em algum sentido, né? O episódio que a gente lançou esse mês, inclusive por coincidência, ele é um episódio sobre a minha trajetória. A gente tem um formato no Mundaréu. É sempre um convite para uma antropóloga e uma interlocutora de pesquisa dessa antropóloga. Então, a ideia é que as duas, né, pessoas, essa dupla, conte juntas, né, como é que foi essa pesquisa, como é que foi esse trabalho junto, né? Não só a antropóloga falando das pessoas que não estão presentes, não só falando sobre, né, mas falando com. Isso é o que a gente tem investido. E é muito legal, porque aí tem jocosidades entre elas, tem histórias que elas viveram juntas, tem versões diferentes, muitas vezes, né, de um mesmo fato. Então, é super interessante, eu acho. Para quem quiser conhecer. O Mundaréu é uma dessas iniciativas de falar e traduzir o que é antropologia. A outra iniciativa é aceitar todo tipo de convite que as pessoas me fazem, né? Sobretudo na saúde, porque é uma área onde eu trafego mais, então, assim, vem falar o que é antropologia para os meus alunos da bioquímica, vou. Psicologia social, quer saber o que a antropologia faz, vou lá também, né? Então, esses convites são muito legais, porque também me exigem adaptar a minha linguagem, trazer exemplos que façam sentido para eles, né? Coisas assim. Traduzir a nossa forma de pensamento. E eu acho que todos nós, professores, temos feito muito isso, né, de aceitar palestras em contatos interdisciplinares. E a outra coisa é, de fato, a disciplina do mercado de trabalho que a professora mencionou. Como é que eu tenho pensado essa disciplina? Ela é uma disciplina muito hands-on, como a gente fala, né? Muito prática, assim, para fazer coisas, para ver as coisas de perto. Então, eu organizo a disciplina pensando em cenários comuns de trabalho onde um antropólogo e uma antropóloga podem atuar. E eu excluo propositalmente o cenário acadêmico. Porque eu falo para os meus estudantes, olha, o que a academia faz aqui, formando vocês, sobretudo, um trabalho de reprodução. A gente dá uma série de habilidades e ferramentas para vocês virem trabalhar na universidade. Então, várias das habilidades que a gente dota nossos alunos, com as quais a gente dota nossos alunos, elas ajudariam eles a chegar na universidade e serem professores maravilhosos, né? Então, a universidade ela tem uma tendência à autorreprodução. O problema é que a universidade não tem vaga para todo mundo vir trabalhar, infelizmente, né? E a gente está no momento agora de fechamento de vaga, no momento anti-ciência, né? Com um governo que não acha que a universidade é uma boa ideia.
Então, a gente está num momento muito negativo, muito complicado, assim, e que tem criado muita desesperança, inclusive, para os nossos estudantes. Não tem vaga de concurso, né? Então, assim, a gente fica reproduzindo para trabalhar na universidade que não vai acolher esses alunos. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica muito grande em relação a isso, eu acho, né? E de arejar a nossa formação que a gente oferece para que eles percebam as ferramentas que eles têm e de como elas são polivalentes em vários outros lugares. Então, é uma das coisas que eu tenho feito nessa disciplina. É criar os cenários, mostrar os cenários de trabalho para eles, para além do acadêmico, porque isso eles veem todo dia, a gente trabalhando lá com eles, né? Então, eu penso, então vou dar um exemplo eu pego um cenário, por exemplo, né, nessa última vez que eu ofereci, que foi semestre passado, o cenário era trabalho parlamentar, assessoria parlamentar. Ok, Brasília tem o Congresso Nacional, mas também tem a sua Câmara Distrital. Cuiabá vai ter o seu município e também a Câmara Estadual, por exemplo, né? Então, dentro da Câmara Distrital, né, dos nossos deputados estaduais, estaduais, desculpa. Não, desculpa, distritais, eu estou confundindo com o Congresso. Dentro da Câmara Distrital, com nossos deputados distritais, tem um antropólogo, que é o Gustavo Belisário, ele é antropólogo e ele é assessor de um dos nossos deputados, que é o Fábio Félix, né? Que tem uma pauta LGBTI super forte, ele é super interessante, super progressista. E o Gustavo tinha sido meu aluno. E aí, depois ele me contou que estava trabalhando de assessor parlamentar lá. Bom, então eu monto o bloco em volta do Gustavo. Como é que eu faço isso? Primeiro, a gente vai ler relatos de experiências de outras pessoas que trabalharam com o parlamento, né? Depois, a gente vai ler coisas que o Gustavo produziu como assessor parlamentar, como antropólogo assessor parlamentar. Então, o Gustavo me forneceu, por exemplo, alguns projetos de lei que ele escreveu, sob encomenda do deputado Fábio, e também que ele propôs para o deputado Fábio, né? Então, já mostrando que tem esse tipo de abertura num gabinete. Ele pode propor e ele pode traduzir as encomendas do deputado dele. Aí a gente leu esses projetos de lei, e a gente percebeu, por exemplo, que o projeto de lei tem um formato muito fechadinho, ele é um documento de 3, 4 páginas, muito curto, ele está propondo, então, a criação de uma lei, então ele tem que explicar a justificativa, ele tem que trazer dados de por que aquela lei é importante, faz sentido no Brasil, tem que rolar os documentos importantes ali, as referências, né? Então, é um trabalho de pesquisa que o Gustavo fez. Ele vai, por exemplo, tinha um que era um projeto de lei que a gente leu, que era para, deixa eu ver se eu me lembro do detalhe, era de habitação social para a população trans, que está dentro do mandato do deputado Fábio, por exemplo, né? E aí ele vai argumentar sobre déficit de moradia no Brasil, o déficit ainda mais gritante para a população trans, então por que justificaria aquela lei e tal? Então ele traz dados quantitativos, dados de censo, ele traz também detalhes de etnografias de antropólogos que trabalharam exatamente, Belisário, etnografias de antropólogos e antropólogas que fizeram pesquisa com população trans, né? Eu lembro que ele trouxe um depoimento de uma moça trans, assim, das dificuldades que ela tinha sido expulsa de casa, então onde é que ela ia morar, super interessante, assim, super enriqueceu o projeto de lei, né? Aí depois que a gente lê os produtos que o Gustavo criou, que ele fez como antropólogo trabalhando ali, a gente vai encontrar o Gustavo. No modo presencial, idealmente, né, antes, quando a gente estava no modo presencial, e que em breve voltaremos, porque estaremos todos vacinados, eu sou pró-vacina, a gente iria até o gabinete. Então, no modo presencial, o Gustavo ia planejar um horário, né, de preferência coincidindo com a nossa disciplina, porque é aquele momento que eu tenho com os meus alunos, e em vez de eles irem até o campus me encontrar, a gente já se encontraria na Câmara. Eu tenho certeza que para muitas pessoas, seria a primeira vez que eles iriam na Câmara. A gente ia ter que chegar lá, a gente ia ter que passar pelo screening da Câmara, né, que tem aquela coisa toda né, de metal, a gente ia ter que colocar nosso documento, ter um crachá ou um adesivo, então a gente ia descobrindo essas coisas todas. A gente teria perguntado para o Gustavo sobre dress code, como é que as pessoas se vestem para entrar lá, a gente ia observar como é que as pessoas se vestem, como é que é o espaço, como é que se anda naquele espaço, o que tem espalhado pelas paredes daquele espaço. Ele ia marcar a reunião dentro do gabinete 24, é o gabinete do Fábio Félix, ele ia nos colocar numa sala de reuniões, então a gente ia ver como é que um gabinete é organizado, quem trabalha lá, né? A gente ia talvez conhecer o deputado, se ele estivesse disponível,
Então, o ir até o lugar de trabalho do Gustavo é muito legal, né? Para a gente poder ver onde é que um antropólogo trabalha. E lá, então, a gente ia ter um papo com ele. Ele ia nos contar sobre, primeiro, duas coisas que eu peço para os nossos convidados contarem para a turma. Uma coisa é como foi a sua formação, o que você estudou, e do que você estudou que te ajuda ao trabalho que você faz hoje, no trabalho que você faz hoje, né? E o que você faz hoje. Então, a pessoa vai contar para a gente do dia a dia dela, da rotina de trabalho, quantas horas ela trabalha, quanto que ela ganha, que tipo de tarefa ela tem, o que é difícil, o que é fácil, onde a antropologia mais ajuda. Aí a gente ia ter essa conversa com ele e ele ia responder perguntas nossas depois, né? Até por conta dos produtos dele que a gente leu. No modo remoto, a gente não foi até a câmera, mas o Gustavo veio para a nossa aula remota, né? Então, a gente pôde conversar com ele e fazer um monte de perguntas e tal. Então, assim, a estrutura do curso é muito simples, né? Assim, pensando bem, vejam só, é uma coisa muito simples, muito singela, mas eu acredito que tem muita coisa que os alunos vão aprendendo nisso. Assim, aí no final, ok, então a gente leu coisas do Gustavo, a gente conversou com ele, aí a gente volta para dentro e os alunos vão juntar, né, essas coisas todas que eles viram e escrever um pouquinho. Então, eu faço um exercício de escrita com eles. E, por exemplo, no caso do cenário parlamento, eles tiveram que escrever um projeto de lei, né? Então, por exemplo, um aluno meu era de Trindade, ali no Goiás, ele falou assim, professor, eu vou fazer um projeto de lei sobre as calçadas e acessibilidade para cadeirante aqui em Trindade, que está um horror. Aí depois eu vou encaminhar aqui para o nosso deputado, nossos vereadores, né? O outro escreveu um projeto sobre uma coisa que ele achava também lá na cidade dele que estava precisando. Então, foi muito interessante, né? Eles foram pensar dentro do tipo de texto que o Gustavo mais tem que produzir e trazer antropologia para subsidiar, né, e justificar por que aquela lei faz sentido. Quando a gente estava, por exemplo, a gente fez um outro cenário que era docência, mas não docência universitária, docência de ensino médio, né, que é um lugar também que antropólogos, sociólogos e politicólogos podem trabalhar. Teve uma outra vez que a gente fez dentro de ensino fundamental, né, escola de criança. Aí, no caso, o que é o produto que eles têm que escrever? Um plano de aula. Muitos nunca tinham escrito um plano de aula também, né? Então, eles tinham que fazer um plano de aula para dar uma aula de antropologia, mas você tinha que dosar para a idade, o conteúdo, o tipo de material que você ia trazer para aquela sala de aula, né? Que tipo de material que você precisaria produzir antes, produzir depois e tal. Então, cada cenário tem essa mesma estrutura, né, de ler coisas daquela pessoa, conhecer aquela pessoa e depois escrever sobre aquele ambiente de trabalho. E aí a gente já foi em vários cenários, a gente já foi no cenário de movimento social e ONG, a gente já foi no cenário de editora, no Estado. Então, uma vez a gente visitou uma antropóloga, uma amiga minha, Tatiana Meirelles, que trabalhava no departamento de DST-AIDS, né, e hepatites virais, lá no Ministério da Saúde. Enfim, deixa eu ver se eu me lembro de mais outros. Um monte de cenários que a gente já fez. Governo, sempre tem Estado, que é um lugar onde as pessoas trabalham muito. Escrita de jornal, rádio, né, produção de outros tipos de mídia, audiovisual, principalmente. Colegas que trabalham com autônomos, né, antropólogos autônomos, que são contratados para fazer encomendas de laudos, de relatórios técnicos. Eu lembro que a gente chamou a Daniele Jatobá, que a Patrícia conhece, inclusive, foi super legal. Então, a disciplina é muito simples, né? Eu digo mesmo, ela é muito simples, mas ela tem produzido uma exposição dos estudantes a uma série de cenários que eles sequer imaginavam que o antropólogo podia trabalhar lá, né? E aí eles vão vendo diferentes tipos de textos que esses antropólogos, ou produtos, ou filmes, né, ou documentos, que esses antropólogos têm que produzir. E aí é muito legal, porque eu sempre juro de pé junto, assim, para a turma, e falo, eu não combinei isso com o nosso convidado. Mas os convidados repetidamente falam de como a graduação já os dotou com habilidades e ferramentas que eles utilizaram pra caramba no trabalho onde eles estão, mesmo não estando na universidade,
né? Mesmo não trabalhando como professores ou pesquisadores. Mas que um monte de ferramentas que eles fizeram na graduação, que eles reuniram na graduação, eles já aproveitaram. E aí eu juro de pé junto, né? Porque fica parecendo jabá, né? Fica parecendo que eu estou pedindo para os nossos convidados ficarem batendo palma para a formação acadêmica, mas eu estou querendo, na verdade, o que eu mostro para os meus estudantes, eu falo, gente, nós reunimos ferramentas que a gente não percebe que está reunindo na graduação. E é isso que a gente tem que ir fazendo durante a graduação. A gente tem que ir tomando consciência das coisas que a gente está aprendendo. A gente aprende um monte de nome de autor, tipo, né, nome de livro, a gente aprende os conceitos, as escolas, tudo isso, né? Mas a gente também aprende a fazer coisas com esses nomes, autores e livros e conceitos. E é esse fazer que a gente usa lá fora. É isso que eu tenho falado para eles, né? Então, por exemplo, eu falo para eles, olha, essa coisa de ler um monte de materiais e dar conta de sistematizar isso numa cobertura de bibliografia, ou num resumo, né, vamos supor, num marco teórico para um projeto, para um artigo, isso é o tipo de habilidade muito útil. Você pegar um monte de materiais, que é, por exemplo, o que o Gustavo fez para escrever um projeto de lei, né, ter um monte, saber procurar os materiais, saber hierarquizá-los, qual é mais importante, qual é mais citado, qual é uma referência, e depois saber reunir isso num documento síntese, isso é uma grande coisa, né? Isso a gente faz muito bem nas ciências sociais e nas ciências humanas. E isso é um tipo de coisa que a gente vai usar em muitos lugares que a gente vai trabalhar, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é tomar notas. Né? E meus alunos falam assim, como assim, professora? Isso não é uma habilidade, né? Eu falo, gente, isso que vocês fazem toda a aula, assistir uma aula, de modo, às vezes, um pouco mais passivo, o professor está dando uma aula expositiva, está juntando lá um monte de ideias, e a gente está tomando notas, né? A gente está ali aprendendo a fazer relatoria, a gente está aprendendo a ouvir e escrever, né? E aí um exercício que eu faço muito em sala de aula é, ok, gente, eu vou falar disso aqui hoje. Aí eu falo, eu quero que vocês anotem. Aí depois eu peço para eles trocarem os cadernos, né? Aí tem um que anota uma frase, aí tem um que anota tudo, usa até caneta colorida para quando foi a Soraya que falou, quando foi o colega que perguntou, faz um caderno cheio de cores. Tem gente que usa colchete, usa travessão, usa, né, para sinalizar quem está falando. Tem gente que tem experiência de taquígrafo, né, consegue escrever com símbolos e vai resumindo e tal. Aí eles trocam e vê, nossa, tem muita coisa para anotar e eu não anotei, né? Então eu vou mostrando para eles que a relatoria de uma coisa sendo dita em voz alta, seja numa aula, numa palestra, numa reunião, num seminário, isso é o tipo de coisa que se usa em muitos locais de trabalho. Eu lembro de uma aluna minha, a Natália, hoje ela trabalha no GDF, ela trabalha na Secretaria da Criança e da Juventude, e ela foi trabalhar lá, foi me orientando ela. E aí deu 2 semanas, eu perguntei, Natália, como é que tá lá, né, no seu trabalho? Ela falou assim, Soraya, você não vai acreditar, o tipo de coisa que meu chefe logo percebeu que eu sei fazer, agora eu sou a craque disso. Eu falei, o quê? Eu faço a relatoria de reunião, sou eu que fecho todas as atas de reunião. Aí eu falei, como? Me explica. Ele falou, olha, ele percebeu que eu anotava tudo. Eu anotava tudo, tintim por tintim, super bem anotado, com detalhes importantes, porque eles trabalhavam numa parte jurídica lá. Ele falou assim, gente, ninguém faz relatoria como a Natália. A Natália vai ser a relatora das reuniões, ela vai fechar a ata, eu confio plenamente no que ela está escrevendo ali. E ela ficou impressionada, assim, eu nunca tinha dado valor para uma habilidade dessa, né? Então, o que a gente aprende, que é uma coisa muito simples, né, de fazer em sala de aula, que é uma boa relatoria. Uma super habilidade, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhei em vários lugares antes de entrar na UNB, eu trabalhava no Cefêmea, que é o Centro de Estudos e Assessoria Feminista, que é uma ONG feminista muito antiga, muito respeitada em Brasília. Por muito tempo, o Cefêmea fazia assessoria parlamentar. Dentro do Congresso Nacional, com os deputados federais e os senadores, o Cefêmea ia falar, né, da pauta feminista e ia chamar atenção para os projetos de lei que estavam tramitando que favoreciam os direitos das mulheres. Então, tinha que conversar, né, e fazer advocacy feminista, como a gente chama, com os parlamentares. E uma das tarefas que a gente fazia muito era assistir a audiência pública, era assistir discussão dentro das comissões, né, e levar essas discussões de volta para o CFM e falar, ó, esse projeto foi discutido assim, como é que nós vamos traçar nossa estratégia, né, de luta, de articulação, qual deputado vale a pena a gente conversar. Então, por exemplo, uma boa relatoria de uma comissão dessa era filé mignon,
né, assim, para a nossa articulação política. Então, eu vou falando para os nossos alunos que tem um monte de habilidades que eles estão juntando, estão melhorando, que eles vão utilizar no mercado de trabalho depois. Então, o que eu quero dizer é que tem coisas que eles já estão fazendo na graduação que já ajudam demais, demais, num processo de profissionalização deles, né? Não precisa esperar formar para procurar trabalho. Ou não precisa esperar formar para pensar no que vai gostar de fazer e onde vai procurar trabalho. A graduação já é o momento da gente começar a fazer algumas escolhas para ir direcionando a gente, melhorando o nosso currículo, para posicionar a gente no mercado de trabalho que a gente tem afinidade. Então, vamos supor, o aluno fala assim, professora, eu realmente quero seguir na docência, mas é com criança, né? Então, eu falo assim, puxa, então vai fazer monitoria, vai fazer estágio docente com os professores, vai procurar, por exemplo, uma bolsa no projeto do PIBID, né? Ou vai fazer, por exemplo, um PIBIC que te permita fazer pesquisa dentro de uma escola, por exemplo. Então, é uma maneira de você ir trilhando a sua graduação, fazendo escolhas que já vão ajudar, né, numa coisa que você acha que você quer fazer, que você gosta, e você mirar um pouco onde você quer atuar, né? Não esperar formar para fazer essas escolhas. Que mais que eu queria falar? Bom, eu fiz um roteirozinho de coisas para não me perder muito. Outras coisas, outra coisa que eu queria dizer. Na graduação já tem um monte de coisas acontecendo ali, perto da gente, e que a gente pode começar a se aproximar e aproveitar para angariar a experiência, né? Então, por exemplo, às vezes lá no nosso curso tem isso. Os graduandos têm uma revista. Então, entrar para a equipe editorial é aprender a fazer uma revista, aprender a fazer o mercado editorial, como é que ele funciona, como é que você tramita um texto, né? Como é que a gente recebe um texto, direciona para parecerista, depois escreve uma carta com os 2 pareceres para o autor, como é que a gente lida com esse nosso público de autores, pareceristas e leitores, né? Eu tenho uma querida colega também, que eu acho que a Patrícia deve se lembrar dela, a Dora Porto, né? Ela fez graduação conosco. A Dora foi trabalhar muitos anos, ela já aposentou, inclusive, trabalhou muitos anos à frente da revista Bioética, que é a revista do Conselho Federal de Medicina. Então, é uma antropóloga, trabalhando dentro de uma corporação de outra área, né, biomédica, e à frente de uma revista acadêmica. Então, assim, a experiência editorial que ela angariou na academia foi super útil para ela trabalhar lá, né? Outras coisas que estão rolando em volta da gente enquanto graduandos, a organização de evento. Então, planejar um evento, convidar as pessoas, ciceroná-las, fazer planilha de custo, depois prestar contas de um evento, né? Nós, professores que temos que fazer evento, é ótimo que os alunos se aproximem, aprendam a fazer junto conosco e aprender a fazer o ciclo inteiro de um evento. Organizar evento é uma coisa que vários lugares vão exigir da gente, né? Participar dos congressos acadêmicos e perceber, então, como é que se monta um congresso. Você pode participar como monitor, né, ajudar o evento a acontecer, você pode ir para um evento, ver como é que ele acontece. Tem um monte de coisas que a gente aprende, né, participando dos congressos. Os estágios. Essa é uma outra coisa também. Em Brasília tem vários estágios, mas eu vejo que nossos estudantes fazem os estágios nos lugares nada a ver. Assim, muito... Eu já falei isso para eles várias vezes. São lugares em que nem quem está contratando sabe o que um cientista social pode fazer, né? E nem o estudante sabe o que pode oferecer lá. Então, muitas vezes, o que o estudante faz lá? Ele fica estudando, ele fica lendo as coisas dele, da disciplina dele, né? Eu falo, gente, vocês têm que já começar a propor coisas lá da antropologia, né, das ciências sociais. Façam projetos onde vocês estão. Proponham organização de coisas, né, de eventos, chamem pessoas para falar, quer dizer, vão mostrando como é que a antropologia pode atuar lá dentro também. Sejam criativos, aproveitem o estágio. Ou procurem estágios, mesmo não remunerados, eu sei que isso é complicado, né, mas procurem estágios em lugares que façam sentido. Professora, eu quero trabalhar no IFAM. Procura um estágio lá dentro. Professora, eu quero trabalhar com exposição de arte. Bom, procura uma galeria, vê se você pode estagiar lá dentro, né? Então, uma das coisas que a gente tem, eu e o Enio, né, que é um outro colega que também tem pensado bastante sobre o mercado de trabalho para nossos estudantes, a gente tem pensado, é um plano para quando eu voltar, a gente fazer uma rede de estágios,
né? Então, assim, para além dos estágios mais oficiais que são oferecidos, que são esses nada a ver, que eu chamo, mas, por exemplo, a gente conversar com colegas antropólogos que estão nesses lugares, outros trabalhando, que estão, vamos supor, já estabelecidos, né, são funcionários de carreira, e aí tem algum tipo de capital político lá dentro, para poder, eu gostaria de pedir um estagiário da antropologia. E a gente montar uma rede de estágios da antropologia ou das ciências sociais ao redor da cidade, dentro desses lugares, IFAM, FUNAI, IBAMA, Ministério da Saúde, da Justiça, né? Então, dá para pensar um formato parecido, por exemplo, em Cuiabá. Galerias de arte, museus, né? Pensar uma rede, mas ela é uma rede que ela vai ser construída, e o Enio, a gente tem pensado sobre isso, ela vai ser construída com pares, né? Com amigos e colegas que a gente conhece nesses lugares. E aí tem um processo lá dentro também, dele muitas vezes ter que criar essa vaga. Burocraticamente, ele tem que apresentar esse pleito, ele tem que passar esse pleito em todas as instâncias, né, lá dentro. Então, é um processozinho que vai de pouco a pouco. Às vezes a gente vai começar com 5 vagas, daqui a pouco a gente está com 50, né? Então, eu sou muito ambiciosa com esse projeto. Pode ser uma viagem da minha parte, mas é uma das coisas que a gente quer investir no futuro. Lembrar os alunos que a gente não tem só PIBIC, mas tem PIBID e tem PIBEX, né? A gente tem percebido que as vagas estão minguando no sentido de bolsas, né? Mas é muito importante participar desses processos também. Eles têm o ciclo de 1 ano, eles são oficiais, né? Eles emitem certificado, e eles, muitas vezes, eles permitem que os estudantes trabalhem numa equipe. E isso é uma das coisas que eu tenho falado muito para os nossos estudantes, assim. O mercado de trabalho é eminentemente coletivo, gente. Ele não é de carreira individual como na academia. Então, a gente vai trabalhar em equipe, a gente vai ter chefe, vai ter hierarquia, a gente vai ter que negociar com diferentes personalidades, com as idiosincrasias das pessoas, né? E as pessoas são diversas. Bom, a antropologia nos dota para uma sensibilidade para essa diversidade, então vamos aproveitar. Mas trabalhar no coletivo quer dizer aprender a negociar, aprender a, muitas vezes, ter que engolir um sapo, mas depois aprender a falar para não engolir mais sapo, aprender a construir juntos. Muitas vezes a autoria some, é uma autoria coletiva, às vezes sequer aparece o nosso nome no que a gente escreve lá fora, né? Então, são processos de trabalho muito diferentes do um processo acadêmico, que é um professor que faz a carreira, é o nome dele que está em tudo, ele decide qual projeto ele vai fazer, ele que busca o dinheiro, ele que presta conta. Enfim, a gente é um pouco uma banda de um homem só, né, com todo o ônus disso. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, mas eu tenho tentado mostrar para os estudantes que o formato coletivo ele é menos solitário e ele é mais parecido com o que a gente tem lá fora, né? Então, eu faço reuniões de orientação coletivas, ponho os 3 níveis juntos numa mesma reunião, oriento todo mundo junto. Meus projetos de pesquisa são coletivos. O Mundaréu tem 7 pessoas na equipe em Brasília, outras 6 pessoas na equipe de Campinas, fora eu e Daniela, né? Tudo nosso é assim, andando junto. Para eles irem se acostumando com isso, né? Se acostumando com como é que eu funciono em grupo, né? Quais são os meus limites para trabalhar em grupo? Quais são as minhas fortalezas para trabalhar em grupo? Então, acho que isso é uma outra coisa também que... E aí, por exemplo, equipe editorial da revista, organização de evento, estágio, tudo isso é no coletivo já, né? Outra coisa que eu falo para os estudantes também é que essas experiências todas que eles já vão fazendo, eles podem transformá-la numa sistematização, né? Então, por exemplo, a gente agora no Mundaréu teve uma pessoa que saiu, que foi a Luísa, ela estava fazendo outras coisas, ela cumpriu um tempo e foi fazer outras, né? Aí falei, bom, não vamos perder a experiência da Luísa. Vamos fazer uma entrevista com ela e ela vai contar como é que foi trabalhar no Mundaréu. E a gente vai editar essa entrevista e vamos ver se a nossa revista de graduação gostaria de publicar. Tem uma seção chamada entrevista, né? No Mundaréu mesmo, agora, a gente está fechando um ciclo de escrita. Trabalhamos, fizemos um monte de coisa, episódio, demos aula com podcast, não sei o quê. Aí eu falei, bom, agora a gente gerou um monte de dados. Agora cada um vai escolher um tema e vai escrever um pouco sobre isso. Pode escrever sozinho, pode escrever a 4 mãos, a 6. Então, processos de sistematizar experiências. Então, um vai escrever um relato de experiência, o outro está escrevendo um artigo, o outro vai cobrir bibliografia sobre o que os podcasts estão publicando, né? Então, vai ser um artigo de balanço bibliográfico. E aí, depois, eles vão procurar revistas, né, para poder aprender como é que se submete um texto para uma revista. Então, uma experiência como essa já gera também um texto que ele escreveu, né?
E, claro, um texto que ele escreveu um rascunho, depois o grupo todo leu, deu palpite, aí ele escreveu um próximo rascunho, amadureceu junto, né, dentro da equipe. Então, eu tenho sempre falado isso para eles também, não deixar as experiências ser um fechamento, né, e muitas vezes é sentar a bunda, passar algumas semanas escrevendo sobre aquela experiência, sistematização dela. Outra coisa também que eu acho bem importante, eu falo para eles, olha, pegue aquele seu trabalho final, né? Crie um grupo de escrita junto com colegas. Troquem esse trabalho final um do outro, né? Deem palpite, melhorem esse trabalho final. Quem sabe ele vira um artigo. Ou então, por exemplo, numa disciplina em que o professor fala, olha, gente, uma das coisas que a gente vai fazer para avaliação na disciplina é escolher um livro recente e fazer uma resenha. Puxa, então essa resenha, de um livro recente, ela também pode ir para uma revista, né? Como é escrever uma resenha? Como é escrever uma resenha de um livro que é autoral, de um autor só, e escrever uma resenha de uma coletânea? São diferentes desafios aí, né? Outra coisa que eu também falo para meus estudantes é que, e muitos deles, agora a gente vai mudar o nosso currículo, não vai mais poder fazer isso, mas até pouco tempo eles podiam se formar em bacharelado em ciências sociais, habilitação em ciências sociais, se eu não me engano, acho que é isso, sem ter que ter um TCC. Mas se eles escolhem habilitação antropologia ou habilitação sociologia, eles têm que fazer um TCC, eles têm que fazer uma dissertação. É um texto de mais ou menos 70, 80 páginas. Deve ser muito parecido com o que vocês têm aí, eu imagino. Dá trabalho, né? Tem que escrever um projeto, tem que fazer pesquisa, depois tem que escrever tudo sobre aqueles dados. E eu falo, gente, vocês não têm noção de como essa experiência de pesquisa no TCC, que é um trabalho que aqui, lá na UNB, são 3 semestres consecutivos, eles passam 1 ano e meio para desenvolver o TCC deles. Eu falo, muitas vezes é mais tempo dedicado que vocês estão colocando no TCC do que o mestrando tem para a dissertação dele. Porque o mestrando tem só 2 anos, ele tem um monte de crédito pesado para cumprir, e vocês têm aí 1 ano e meio para fazer o TCC, né, na graduação. E essa experiência de pesquisa, ela é muito importante. E aí todos os nossos convidados são unânimes em falar disso, né? A experiência de pesquisa, independente do tema que foi, independente do tipo de produto, se foi mais um balanço bibliográfico, se foi uma pesquisa a partir de uma etnografia, se foi um estudo de caso, se foi com entrevista, independente da técnica de pesquisa. Mas o pensar um problema, ir a campo e voltar para escrever, né, assim, amparado por um monte de coisas que ele leu, esse é um exercício de aprofundamento na profissão que todo mundo usa onde vai trabalhar, né? Tem uma série de habilidades que a gente aprende para fazer um TCC. E são habilidades que são muito úteis, onde essas pessoas todas estão, né? Todas. Por exemplo, a própria Tatiana Meirelles, né, essa colega que trabalhava lá no Departamento de AIDS, antropóloga, né? Ela foi responsável pelo programa de PrEP no Brasil. Ela que desenhou o programa junto com todos os médicos e epidemiologistas da equipe dela, né? E foi ler um monte de pesquisa sobre PrEP, e foi pensar como é que escreve uma política pública, e foi pensar como é que o SUS ia colocar isso de forma capilarizada nos postos de saúde, né? Então, foi muito necessário, foi muito importante para ela fazer um trabalho de pesquisa sobre PrEP para poder fazer essa política acontecer, colocá-la na praça, né? Então, eu falo, gente, o TCC, ele é valioso. Ele é para além da graduação, ele é para além do TCC. Ele é um conjunto de atributos que vocês vão desenvolver. Fora que está dentro, às vezes, de uma equipe de pesquisa, já convivendo no coletivo. Fora que você está sendo lido pelos seus colegas, né? Já vai se acostumando a receber crítica do seu texto. Isso super amadurece eles também. Bom, e por fim, deixa eu ver, isso que eu já falei. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, que o próprio estudante, ele procurar também pessoas, antropólogos, sociólogos e politicólogos, que estejam trabalhando fora da universidade, né? Então, assim, tá lá ouvindo rádio, aparece um antropólogo entrevistado. Opa, olha só, esse cara trabalha onde? ele trabalha no IFAM e tal, né? Ou então, aparece, sei lá, numa revista, ou, né, lá no salão onde você está fazendo a sua unha, ou você está lendo alguma coisa, aí, né, falam de um antropólogo que trabalha em algum lugar. É muito legal a gente procurar saber como é que essas pessoas estão fazendo o trabalho delas, onde elas trabalham, o que elas fazem, como é que elas usam as ciências sociais ali. E uma forma de fazer isso, eu queria deixar como sugestão, claro que é puxando sardinha para o nosso lado, né? Mas é que desde 2019 para cá, a gente teve, assim, um boom de podcasts. O Mundaré é um deles só.
E muitos dos podcasts de antropologia, de ciências sociais, entrevistam antropólogos. E entrevistam antropólogos trabalhando em outros lugares. Então, os podcasts, eles acho que eles são um acervo muito interessante de entrevistas muito atuais, com pessoas, né, profissionais que estão atuando na área e não estão necessariamente na universidade, né? E aí eu queria deixar como, enfim, onde é que vocês podem... Ah, mas onde é que estão, né? Bom, aí a gente criou uma rede de podcasters de antropologia. Eu vou deixar aqui no chat, para vocês conhecerem, chama Rede Quere Quere. E lá, né, o pessoal... Bom, tira esse C, tá, gente, que eu copiei, foi junto, que eu tinha uma ordem aqui do que eu estava falando. Mas esse é o site, lá estão todos os podcasts né, que recentemente foram criados, os episódios, né, e vocês podem ir para as páginas deles e tal. Os episódios geralmente têm uma síntese, entrevistamos tal pessoa e tal. Aí vocês vão poder escolher. O Museológicas mesmo, que é um podcast da Federal de Pernambuco, o departamento lá é DAN, que é Departamento de Antropologia e Museologia. Então, eles têm uma série de episódios com museólogos, por exemplo, antropólogos que trabalham em museus, museólogos que trabalham em museus, né? Museólogos e antropólogos trabalhando juntos, é super interessante. Então, vocês vão ver aí... E tem várias entrevistas com antropólogos e sociólogos que têm atuação acadêmica. Então, vocês vão ver também como é que essas pessoas, elas vão contando a trajetória delas, né? E como é que elas se formaram, depois passaram para o mestrado, doutorado, onde é que elas acharam trabalho, e como é que as escolhas de pesquisa foram sendo feitas, né? Como é que a vida pessoal delas, muitas vezes, perpassou. Então, eu acho que as entrevistas são muito legais, elas nos abrem para um monte de possibilidades, de repertório, de trajetórias, né, que as pessoas fizeram e que podem nos inspirar também nas nossas escolhas profissionais. Eu tinha prometido que eu ia falar 30 minutos, mas como vocês estão vendo aí, eu já passei muito. Então, eu não sei se foi exatamente essa a encomenda que me fizeram, mas são essas os meus aprendizados mais recentes, assim, né, em estreito contato com as minhas estudantes, as minhas orientandas, né, as minhas alunas em sala de aula. Eu sou muito pautada pelas coisas que elas trazem, tento criar coisas que possam responder aos anseios que elas têm. Muitas vezes vamos criando juntas, né? Então é um barato, assim, essa coprodução, digamos. Então, é isso, eu sou uma professora acadêmica, trabalho dentro da universidade, né? Mas tenho muito interesse em ajudar as estudantes a encontrarem mercado de trabalho para atuarem na sua área de formação, né? Para não terem que ficar depois fazendo muitos desdobramentos e se frustrando se elas não encontram um trabalho que honre um monte de coisas que elas aprenderam. Mas é preciso que a gente já vá pensando nisso na graduação. E é preciso uma dose de criatividade também. E uma abertura para a gente se traduzindo para o outro. Porque a gente tem um nome de profissão esquisito. As pessoas não sabem o que é antropologia. E não é culpa delas, é culpa nossa. A gente se traduz mal, a gente se encastela, né, na academia. A gente que fala muito difícil, ninguém entende. Então, a gente tem que melhorar essa comunicação para fora. E a gente tem que também, é isso, né, essa tentativa de ir dialogando com as nossas estudantes para elas encontrarem caminhos felizes, né? Acho que é um pouco isso, assim. Então, me desculpem se eu não... Olha, o Hugo está aqui. Me desculpem se eu não falei exatamente o que vocês queriam. Talvez eu tenha entendido a encomenda errada, não sei. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo, e eu estou aberta às perguntas agora. Professora Soraya, muito grata, foi muito bom ouvi-la. Acho que foi prazeroso para todos. Não tem nada de errado na entrega, não, está perfeito. Né? Eu agrego, inclusive, o convite para as pessoas lerem o dossiê que foi organizado, né? Antropologia e Mercado de Trabalho, organizado por você e agora não me lembro quem. E muito interessante, com várias experiências, várias autoras ali contando experiências assim, que tiveram nas suas experiências fora das universidades, que eu achei assim leitura imprescindível para todos nós e nossos estudantes fazerem. Muitíssimo grata. Então, vou abrir as perguntas. Tá? Gente, estou escrevendo perguntas, quem tiver.
Queria agradecer o Hugo, né, que é um querido, que trabalha no Mundaréu com a gente, ele é aluno da UF, aparece aí, Hugo, e ele fez mobilidade acadêmica conosco na UNB ano passado, é uma pessoa maravilhosa, e já foi fazendo aqui trazendo os links das coisas, gente, que luxo, muito obrigada, viu, Hugo? Nada, que isso. Sim, eu ouvi hoje o podcast em que ele participa, né, sobre... eu ouvi tantos que agora eu não vou me lembrar. Mas muito interessante. É o que ele produziu sobre a pesquisa dele, não é? Isso, esse mesmo. Hugo, traz o link do seu episódio maravilhoso para nós. Esse eu vou trazer, vou colocar aqui. Que bom, espero que tenha gostado. Eu gostei muito, achei muito legal, descontraído, assim, uma conversa descontraída. Acredito que vai ter uma aceitação bem legal, não só dos alunos, mas também de todas as pessoas interessadas. Achei bem descontraído, bem legal. O professor Flávio quer falar, vou passar a palavra para ele. Então, mais uma vez, boa noite e agradecer, né, a sua fala, que é muito interessante, e também te saudar assim, em nome do Departamento de Antropologia, aqui da UFMT, e fiquei muito interessado assim, na estrutura dessa disciplina que você ministrou e como que você vai criando cenários e também as atividades para as pessoas irem se exercitando, né, naqueles cenários. E uma coisa que me parece que transpareceu da tua fala é que esse mercado de trabalho, ele não está pronto, ele não está assim, o mercado de trabalho para essa profissão é esse, agora escolha aonde você quer se situar. Assim, é muito mais assim, faça o seu mercado de trabalho, né, seguindo exemplos, os passos de outras pessoas que, antes de você também, desbravaram algum tipo de espaço, né, de possibilidade, mas faça isso você também. Então, aprenda não só o que fazer ali, sei lá, na FUNAI, no Ministério Público, no IFAM, mas aprenda também a desbravar, né? Assim como você falou de se traduzir para o outro, de criar, eu não quero dizer assim, criar uma utilidade para a antropologia, porque eu acho que isso é meio, não é isso, né? Não é isso, mas não é só tornar útil, mas é também criar um espaço em que essa antropologia ela vai se realizar, ela vai existir, né, numa conexão com outros interlocutores, com outras finalidades que não só a finalidade acadêmica, que tem suas próprias regras e padrões, né. E, além disso, eu só queria, aí sim, te fazer uma pergunta que na tua experiência de ensino, assim, você teve muitos estudantes que trabalham, que têm pouco tempo para se dedicar a grupos de pesquisa, aquelas atividades que a gente pode desenvolver de maneira mais integral dentro da universidade. Como que você tem lidado com essas experiências? Acho que a gente pode juntar, acho que a Anne quer falar, né, Anne? A gente junta, né, Flávio, algumas perguntas e eu respondo, pode ser? Boa noite. Vamos ver os professores aqui também, e alguns colegas, embora eu não esteja vendo todo mundo. Na verdade, eu tinha levantado, eu abaixei porque vai um pouco nesse sentido do que o professor Flávio perguntou sobre essa... Eu não sei se na UNB também é só noturno o curso, mas aqui no Mato Grosso a gente tem um curso que é só noturno, né? E eu acho que isso também expressa um pouco do perfil dos estudantes daqui, e um pouco em relação a isso. Como que se dá essa relação de pouco tempo, onde a maior parte dos estudantes, né, estão trabalhando fora e precisam disso para, enfim, manter aí suas questões materiais. Para além disso, em relação ao podcast, por exemplo, se você pudesse dar, assim, né, caminhos, é uma coisa que eu já pensei, inclusive, eu
escuto alguns podcasts de antropologia, mas não conheci o seu, conheci hoje, na verdade. E existem, né, alguns projetos, às vezes alguns editais, algumas coisas assim que dariam para inserir esse tipo de programa, mas eu entendi que você faz pela UNB mesmo, né? Aí entra uma questão, por exemplo, se é para a gente criar, né, esse novo mercado de trabalho, aí a gente sabe também que as redes sociais, a partir de agora, mais do que nunca, de repente, estão assim, sendo bastante utilizadas, né? E eu não acho que as coisas vão mudar muito desde então. Mas, assim, esse tipo de trabalho consegue ser remunerado por um antropólogo hoje? A pergunta, basicamente, é essa. Obrigada. Essa é uma ótima pergunta. Bom, então, eu acho, Flávio, a primeira coisa que eu queria lhe dizer é que acho que a antropologia em geral, né, ela é muito... ela se incomoda com qualquer tipo de manual, né? Desde quando a gente vai pensar sobre como fazer pesquisa, por exemplo, a gente é muito pouco manualístico no Brasil, né? A tradição que a gente tem como antropologia aqui. E eu acho, enfim, acho que é isso aqui, funciona mais ou menos assim, né? Acho que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma antropologia que navega muito mais tranquilamente por diferentes manuais de como fazer e tal. Eu acho que a forma como eu tenho construído o programa, uma palavra que eu uso sempre, assim, e o Hugo foi meu aluno, inclusive, nessa disciplina, no semestre passado, é a ideia de repertório, sabe? Então, assim, é mostrar para eles, então, a cada vez que eu dou o curso, eu mostro 6 cenários, né? E eu mudo os cenários, mas eu não consigo mostrar muito mais do que isso, se eu quero fazer nesse formato, por causa do tamanho mesmo do semestre. Mas eu falo, ó, isso aqui não se reduz a esses cenários, há muitos outros, e há cenários por serem criados, realmente, né? Então, a ideia de repertório eu gosto mais, porque aí o aluno vai pegando, sabe, assim, as coisas que ele acha que podem ajudar na construção do caminho dele. Os ingredientes, né? E ele vai se vendo também naqueles profissionais. Ah, aquela tem um estilo parecido comigo. Ah, esse aqui é mais introvertido, ele faz desse jeito. Enfim, aquela lá gosta mais de escrever e tal. Enfim, então, eu acho criar mesmo uma possibilidades, né? Nunca fechar. E eu acho que você tem toda a razão quando você fala, né? Você faça o seu caminho, né? É muito por aí mesmo. Uma das coisas que eu tenho falado para a equipe do Mundaréu, provocando eles, é, olha, o podcast, a gente faz podcast de científico, beleza, né? De divulgação científica, como recurso didático, inclusive. Mas, por exemplo, eu não conheço em Brasília nenhuma empresa de podcast, sabe? E eu acho que a equipe do Mundaréu tem feito tanta coisa interessante que, se eles quiserem dar um passo assim um pouco mais ousado, 2, 3 deles criarem um CNPJ e construírem uma pequena empresa de podcasts, eles podem começar a investir nisso e fazer podcast de encomenda para diferentes públicos, né? Assim, para educação, para governo, para campanhas, né, de política pública e tal. Então, tem algumas coisas que, de fato, como o Flávio diz, precisam ser criadas, né? E eu acho que uma coisa que eu falo muito também para os estudantes, as pessoas também têm as suas próprias aptidões também, né? Eu gosto muito da coisa mais artística, eu gosto de trabalhar, por exemplo, capa de livro, eu quero que seja bonito sempre, né? Tem gente que gosta de usar a voz, a Melissa está na nossa equipe, ela tem toda uma coisa do teatro, ela gosta de fazer o episódio dela mais encenado, né? Assim, então, também tem um aluno que é músico, né, da equipe lá de Campinas, ele faz as trilhas, ele mixa, então ele traz um pouco desse aporte que ele também tem. Não precisa separar as nossas habilidades só porque a gente está nas ciências sociais, a gente pode trazer para agregar, né? Então, acho que... E eles ficam super felizes, né, quando a gente vai falando isso, porque eles muitas vezes estão postergando ou deletando outros sonhos que eles não conseguem ver como costurar com a antropologia, por exemplo, com as ciências sociais, né? Eu acho, tanto o Flávio falou disso quanto a Anne, assim, acho que há um desafio quando o curso é noturno e o que envolve as pessoas terem trabalhado no mínimo 8 horas antes de chegar ali, né? Acho que isso faz total diferença. O curso de saúde coletiva, né, um deles na UNB também é noturno, e os professores, colegas antropólogos que trabalham lá, falam da mesma coisa, assim, né? O jeito que dá aula, o jeito que cobra os textos para ler, tudo tem que ser um pouco mais dialogado com esse perfil. Como participar, né? Eu realmente não bom, o curso, Anne, na UNB é diurno,
mas vários alunos trabalham. E aí eles tentam acomodar a carga horária, né, muda a carga horária para ou à noite, ou faz a carga horária condensada, ou faz uma coisa de 8 às 4, pega as disciplinas de tarde e à noite, né, nos outros cursos. De vez em quando a gente dá uma aula ou outra à noite, mas é mais raro. Então, eu não tenho muitas sugestões, eu teria que quebrar um pouco a cabeça para pensar. Acho que vocês sabem muito mais disso do que eu, assim. Porque o nosso curso, de fato, é diurno. Muda, eu concordo, Anne, muda o alunado, muda a clientela que chega para o nosso curso, certamente, né? Quem pode estudar durante o dia, por exemplo, muitas vezes está sendo bancado pela família, certamente. É outro perfil, às vezes, né? E o aluno que trabalha, ele faz uma ginástica, eu vejo assim, né? E de como está participando das coisas da universidade mesmo trabalhando. Eu acho que os projetos de pesquisa, talvez eles consigam fazer, né, de uma forma mais acomodada com seus próprios horários de trabalho. Eu acho que agora no modo remoto a gente dá conta, inclusive, de marcar reuniões mais à noite, né, para os alunos que, por exemplo, querem participar de coisas junto, mas durante o dia está no trabalho, mesmo em home office, né. Então, a gente também tem abertura para acomodar essa diversidade né, dos alunos que trabalham, porque senão eles vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás. Então, a gente tem que ser versátil aí nessa inclusão, eu acho muito importante. Mas eu, sinceramente, agora de chofre, eu não consigo pensar em muitas dicas. Acho que vocês são mais especialistas nisso do que eu, sinceramente, assim. E a remuneração? Então, Anne, essa é uma discussão que o Hugo, acho que tem acompanhado. Acho que a gente teve um pouco dessa discussão na Quere, né? De como monetizar. Essa é uma das palavras, né? Que no mundo do podcast tem se falado bastante, assim. E no caso do Mundaréu, a gente entrou em alguns editais para conseguir grana, bolsa, equipamento e tal, mas não era condição para a gente fazer o podcast, sabe? E a gente conseguiu muito mais parcerias de coisas que existiam. Por exemplo, quando a gente estava no modo presencial, a gente gravava no estúdio da rádio da Unicamp. Eu ia para lá e a gente gravava lá. A UFMT certamente tem rádios, tem estúdios, né, para quando a gente voltar para o modo presencial. Então, são parcerias de espaços e de, às vezes, técnicos, né, que dispõem um pouquinho para nos ajudar, não necessariamente ter que envolver dinheiro para poder pagar essas coisas. E uma das coisas também que a gente tem falado bastante, a gente até conversou com colegas da UFPB essa semana, por coincidência, semana passada, na verdade, estão querendo criar um podcast lá na administração pública, e a gente falando, olha, é uma das mídias mais baratas, assim, dá para fazer com celular, dá para fazer com um software livre no computador, né, não, o áudio ocupa menos espaço do que o vídeo, então você não precisa ter nem uma banda muito larga, nem um computador muito potente. Falando em termos de custo, né, assim, baixando o custo da coisa para ficar mais acessível. Inclusive para ouvir, né, pode baixar ele rapidamente no Wi-Fi que consegue e depois ouve quando puder ouvir, né. Né? Enfim, mas eu não conheço podcasters da antropologia ganhando dinheiro. Ah, não, conheço sim, Anne. O Larvas Incendiadas, acho que é um podcast que tem, se o Hugo me corrija, eu acho que o Larvas tem crowdfunding, eu acho que ele tem, inclusive, toda uma estratégia assim, de se pagar, acho que é, inclusive, o ganha-pão do Thiago Coati, que é o anfitrião desse eu acho que é isso mesmo. Não é? Acho que sim. Então, Anne, eu acho que aí, em relação a vocês, da geração de vocês e a minha, assim, que eu tenho uma dificuldade com rede social, assim, não consigo operar muito bem por ela, vocês têm um timing de divulgação, de networking nas redes que é absurdamente incrível, né? E de saber como, né, como aumentar likes, aumentar seguidores, não sei o quê. Mas tem um trabalho mesmo nisso, né? Até conseguir fazer, por exemplo, a coisa se pagar, né? Mas também acho que tem que colocar um pouco a cara no mundo, né? Assim, de um piloto bem feito e começar a mostrar esse piloto. Tem rádios que têm agregado diferentes programas, então rádio novelo, rádio guarda-chuva, né? E essas são rádios, eles chamam de rádio, mas são empresas que estão abrigando diferentes podcasts ali, né? Então, vender um piloto para ver se eles, né, compram a ideia. Tem um trabalhinho inicial, talvez, que vai demandar um pouquinho de investimento, no mínimo do seu tempo, quebrando a cabeça, né, para criar um formato que seja atrativo e depois começar a se colocar no mundo, né? Assim.
Mas acho que vocês fazem isso muito melhor do que nós quarentinhas, eu pelo menos falo por mim, assim, eu sou jurássica, totalmente jurássica, não sei usar rede social de jeito nenhum, assim. Não entendo as tretas, não entendo o humor, não entendo a zoação, fico ofendida com facilidade. Nossa, é um horror, eu sou muito demodê, assim, essa é a verdade. Então é um pouco isso, eu não sei se eu respondi a Anne, mas são algumas ideias que me vieram agora. Não esperar também vir um edital de podcast científico. Sabe? Não vai vir. Mal vem bolsa de pós-graduação atualmente. Né? Então, é muito mais fazer uma coisa, fazer um piloto, colocar no mundo e recebendo retorno, melhorando, né? E criando espaço, como diz o Flávio, né? Fazendo o seu caminho. Mas sabe, Flávio, eu também não quero parecer assim, que eu estou fazendo uma antropologia do empreendedorismo. Sabe? Eu não quero cair um pouco nisso, que eu sei que é capcioso, assim, né? Como hoje mesmo, eu vi É porque a gente está fazendo um curso aqui na UFSC sobre neoliberalismo, então eu estou atenta para algumas coisas, mas hoje eu parei num semáforo e tinha um rapaz, assim, bastante jovem, acho que ele era jovem, ele estava de máscara, mas ele estava vendendo paçoquinha a R$ 1. E a placa que ele estava segurando é assim: eu quero ser empresário. A gente tem que começar de algum lugar. Esse é meu esforço. Ele estava lá vendendo a paçoquinha a R$ 1, né? Eu nunca vi uma placa assim antes. Nunca vi, né? Então, acho que é uma outra lógica aí, né? Que ele estava operando, que tem a ver muito com essa coisa do empreendedor, do indivíduo que luta, né? Dessa coisa do meritocrático, do self-made man e tal. Não é muito por aí que eu estou indo, não, tá? Tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque acho que pode... Não sei, acho que as chances não são iguais, as pessoas não têm os mesmos recursos, entendeu? A gente tem que considerar esse tipo de desafio e de desigualdade, né, que perpassa o Brasil de norte a sul. Então, não é uma receita de bolo, assim, acrítica, tá? Eu só queria comentar isso, assim. E eu acho que a gente caminha mais junto do que sozinho, sou dessa pegada do junto. Sim, digam. Estou passando a palavra para a professora Edilene, acho que ela quer falar alguma coisa. Bom, primeiro, professora Soraya, agradecer toda a gentileza, tá? Atenção aqui, essa disposição de trabalhar mais esse período conosco, né? E fantástico, eu estou muito entusiasmada, não é? Eu acho que, não sei se porque eu penso muito e nessas questões, né, há bastante tempo. Aqui eu tenho um trabalho mais focado na formação de professores, né, e muito embora a minha trajetória seja inteira nas ciências sociais, né? E aí, por uma dessas razões de trajetória, eu acabei fazendo com que a segunda especialidade virasse a primeira. Então, é uma dessas coisas interessantes e que acontecem. E aí eu fiquei pensando em várias coisas aqui, eu não quero me estender, porque eu gostaria que mais os nossos estudantes falassem, mas eu não posso deixar de comentar. Logo que você começou a falar, nós precisamos traduzir o nosso campo de conhecimento, né? E nessa questão de fazer o seu próprio caminho, como o professor Flávio levantou, eu acho que é um processo conjunto, em que nós traduzimos a área, mas nós também nos reconhecemos, né? Porque eu achei brilhante essa coisa de colocar bem as habilidades, né? Reconhecer as habilidades técnico-científicas, mas não apenas que eu adquiro durante a trajetória acadêmica, mas todas as outras, né, que são dadas por outros elementos da trajetória, inclusive, né, pela minha personalidade, não é? São características pessoais. E esta é uma questão que ela não é abordada normalmente em nenhuma formação. Nós conseguimos identificar que não, no nosso campo, eu acho que ela ela deveria receber mais atenção, porque, por definição, no Brasil, trata-se de abrir caminho se você quiser atuar fora do cenário acadêmico,
né? Mas ela é cada vez mais comum, né? Um ponto, um aspecto importante, mais comum também em outras áreas de formação. Hoje já se discute que dificilmente alguém vai atuar, vai encontrar o cargo com o mesmo, o cargo, ou o emprego, ou o posto de trabalho associado ao título do diploma. Né? Então, algo que para nós é dado já há bastante tempo, porque são poucos os concursos para antropólogo, para sociólogo, para cientista político. Hoje existem muito mais do que há algum tempo, mas ainda são poucos. Então, se no nosso caso, majoritariamente se tratava de abrir caminho, e para isso se reconhecer, né, o que eu gosto, o que eu somo, o que eu faço melhor com as habilidades, com o repertório aí que eu fui construindo, mas também onde é que, olhando no cenário, como é que eu mobilizo tudo isso e o que eu posso oferecer. Então, esse é o primeiro ponto que me encantou, né? E aí, a minha questão era muito nesse sentido, né? Como é que a universidade recebe essa discussão? Porque quando nós abrimos a discussão a partir dessa perspectiva que você traz, nós costumamos receber muitas críticas, e a mais imediata é essa: nós estamos querendo formar os estudantes para o empreendedorismo, né? E se essa questão, em algum momento, chegou a representar um grande desafio. E aí, eu vou encerrar, porque eu vejo, nas várias ideias, na descrição das ações que vocês têm mobilizado aí, né, a disciplina, o Mundaréu, a gente já reconhece aí várias respostas, mas é uma provocação principalmente para que os nossos estudantes tenham a oportunidade de pensar, né, de te ouvir sobre isso, como é que isso pode ser e não ser um problema. Obrigada. Essa é uma pergunta difícil. Eu vou ficar pensando nela enquanto o Hugo faz a pergunta dele, tá? O Hugo quer falar? Eu vou aproveitar a fala do Hugo para pensar um pouco, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Prof, então, eu sei que eu... bom, já fui aluno da Soraya, né, no semestre passado, na disciplina de Antropologia e Mercado de Trabalho, foi uma experiência incrível, eu já falei isso para ela, e eu comecei a me ater muito esse ano também, que já está sendo de reta final, para eu me formar, então a gente já começa a ficar preocupado, né, eu acho que principalmente agora na reta final, a gente fica, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E aí, o professor também estava falando, né, professor Flávio, sobre a questão da gente fazer o próprio mercado, né, e essa discussão, e aí eu fiquei pensando nisso, porque eu tenho acompanhado muitas vagas, tanto para ciências sociais, como para outras, de modo geral, né, em funções que não necessariamente são para ciências sociais, mas tem muita vaga, que diz assim, tipo, administração, não sei o quê, e áreas afins, né, então, assim, eu tenho visto um crescente número, assim, de empresas que estão buscando profissionais que muitas vezes não são de uma área específica, mas que cumpra requisitos específicos, né, e eu não lembro, eu acho que a gente não chegou a discutir isso muito na disciplina, né, porque a gente tinha blocos específicos, né, e aí fiquei pensando nisso, assim, se isso está mudando, se isso como é que é isso, né, eu acho que isso é uma coisa mais recente e tal, e é uma coisa também da gente tá atento, né, eu acho, uma dica, né, enfim. Adorei, Hugo, a ideia dos afins, né, gostei disso, assim, será que a gente caberia aí, será que seria estratégico, né, a gente sempre tentar, assim, nessas vagas afins, e chegar lá e os caras não vão saber o que a gente faz, mas, pô, aposta em mim, né, vamos lá, vamos ver se vai dar certo e tal. Mas é interessante, é um pouco de coragem, né, de apresentar para uma vaga que não tem a sua formação explicitamente lá, mas também para ver qual é, né, e também para mostrar para eles que, enfim, ó, também tem, eu estou aqui nesses afins, né, eu estou afim dos afins, digamos. Mas eu acho interessante a provocação do Hugo, que é a diferença entre áreas e requisitos, né, isso é super interessante também.
Talvez a gente se sinta muito numa área muito pequena, mas talvez a gente cumpra muitos requisitos. Talvez a gente consiga navegar por vagas com diferentes requisitos, né? E o Hugo me fez lembrar que na disciplina essa, foi tão interessante, porque, eu não sei, né, Hugo, a gente até cogitou se isso teria acontecido no presencial, mas o que aconteceu no remoto foi uma coisa mágica, assim, porque era uma turma de umas, acho que 20 pessoas, e aí o que aconteceu? As pessoas iam se deparando com vagas, por onde elas estivessem vendo coisas, tanto nas redes, quanto classificados, não sei o quê, Zap, elas iam trazendo as vagas e postando no nosso mural, no mural da aula remota, da plataforma que a gente estava usando, né? E a gente ia olhando essas vagas e também ia comentando sobre elas. E vários foram tentando as vagas, e uma pessoa ou outra, inclusive, conseguiu estágio, né? Conseguiu trabalho com essas vagas que foram compartilhadas. E da disciplina, um dos colegas, ele criou uma lista de e-mails, as pessoas todas se colocaram ali, para eles irem, depois que a disciplina terminou, que eles continuaram a compartilhar vagas ali por meio dos e-mails, né? Vaga de estágio, de trabalho, de bolsa, de, enfim, né? Financiamento, edital, não sei o quê. Foi uma força super coletiva que surgiu ali da disciplina e que eles foram levando adiante. Então, eu queria lembrar dessa iniciativa, que foi muito legal. E eu não sei se no presencial a gente poderia, na sala de aula, assim, na parede, colocar essas vagas, né? Porque, como diz a Anne, assim, o mundo é muito mais eletrônico, né, do que em papel, vamos dizer, né, hoje em dia. A gente criou um grupo de e-mail depois também. É isso que eu falei, é isso. Tá indo bem o grupo, Hugo? Tá sim, a gente já tem trocado muitas vagas por lá até hoje. Recentemente, volta e meia a gente troca alguma coisa por lá, eu me inscrevo também, eu compartilho, tá de vento em pouco. Márcia, então se os colegas da UFMT quiserem colar, né, os alunos, e quiserem também entrar nesse grupo, acho que não é restrito. Sim, eu não sei como é que faz exatamente, eu vou investigar e aí qualquer coisa eu passo para a senhora repassa. Ou então deixa o seu e-mail aqui, se você quiser. Tá, pode ser, boa ideia. Tá. O Hugo é sempre muito querido. Muito obrigada, Hugo. Uma pessoa, eu vi que saiu, não sei se ele voltou, o Jefferson, eu vi no chat que ele falou que o pessoal do Serviço Social da UFMT criou um podcast, ou ganhou um edital para podcast. Eu queria muito conhecer o nome desse podcast. Se o Jefferson tiver saído, não tiver como me falar, se alguém mais souber, ele falou assim, algumas meninas do Serviço Social conseguiram recurso da UFMT para desenvolver um podcast. Eu queria conhecer qual é. Tá? Eu não conheço nenhum podcast da UFMT. Bom, Edilene, você me provocou a pensar, né? Uma coisa é o seguinte, eu sinto um mal-estar, assim, eu já senti esse mal-estar, já ainda na pós-graduação, quando eu estava na pós-graduação, a long time ago, mas, assim, por exemplo, de falar de venda de livros. Então, eu sempre publiquei livro e sempre fui também a minha própria caixeira viajante. Então, né, Patrícia está aqui de prova, não tem um evento que eu não esteja carregando livrinho para cá e vende um livrinho para lá. E aí eu vendo, com venda fiado, o cara me paga depois, né? Então, eu sempre fiz muito isso, muito, assim, colocando os meus livros na praça e comercializando eles eu mesma, né? E eu já senti, assim, que tinha um certo mal-estar, sabe, de alguns colegas, de que esse é o tipo de coisa que a gente não suja a mão fazendo. Isso é a editora que cuida, né? Mas aí eu comecei a sacar que as editoras onde eu estava publicando não estavam distribuindo, sabe? Não estavam levando os livros para os eventos. Então, eu mesma fui. E, por exemplo, o Saias Justas, Entre Saias Justas e Jogos de Cintura, que é um livro que a gente publicou, eu e a querida Aline Bonetti, uma amigona minha, que inclusive essa biblioteca é dela, eu estou ficando na casa dela, eu não tenho tanto livro assim, ela que mora aqui em Floripa, a gente publicou um livro no doutorado, né, esse livro, e aí a gente vendeu os 500 primeiros livros, na primeira tiragem, a gente pegou todo o dinheiro, a gente abriu uma conta no Banrisul, ela é gaúcha, né, tinha que ser no Banrisul, aí a gente abriu no Banrisul a conta, aí todo o dinheiro do livro que a gente pegou e pagou a segunda edição do livro, né, a segunda tiragem a gente pegou, e então, assim, as pessoas achavam estranho isso, sabe? Nossa, né? Vocês falam de dinheiro, vocês falam de comercialização de livro, coisa mais profana, sabe? Isso não, acadêmico elegante não fala disso, né?
Gente, mas ó, nós somos servidor público, nós somos, né, nosso salário, inclusive, é transparente, está lá, né, no portal da transparência, todo mundo sabe quanto a gente ganha. A gente tem que, sim, falar de dinheiro, sim. A gente tem que falar quanto custa um livro, a gente tem que falar como é que faz um livro, se a gente ganha dinheiro com o livro ou não, se a gente monetiza podcast ou não, como diz a Anne, né. Então, eu acho, Edilene, que a sua pergunta, ela cai um pouco nesse mundo, assim, de coisas que não se pode falar na academia. E eu acho que a gente tem que falar de várias coisas, porque nossos estudantes precisam saber delas para eles se organizarem, inclusive, né? Pode ser que um aluno fale assim, eu não quero ser professor, é pouco, eu não quero ganhar tão pouco, né? O outro fala assim, pô, mas eu também não quero ser outra coisa, eu quero ganhar o que o professor ganha, eu acho ótimo esse salário, quer dizer, né? Vai depender muito da expectativa das pessoas, elas precisam saber dessas coisas. Então, eu não sei se, eu nunca recebi uma crítica a essa disciplina, como uma, assim, do tipo, né, você está fazendo antropologia e empreendedorismo, assim, tá muito neoliberal, uma disciplina que chama mercado, né, de trabalho. Eu estava até pensando nisso outro dia, porque eu estou fazendo essa disciplina aqui, sobre neoliberalismo, eu fiquei pensando, gente, será que essa minha disciplina tem um nome muito, né, será que pega mal esse nome da disciplina? Mas um pouco eu acho que é pé no chão também, né, a gente pode colocar um nome, pode dar uma, enfim, pode tucanizar o nome, né, eufemizar e tal, mas é mercado de trabalho mesmo, as pessoas precisam pagar boleto, essa é a realidade, né? Mas eu nunca sofri nenhuma crítica, Edilene, eu não sei se é exatamente isso que você está falando, eu também nunca recebi um elogio. A primeira vez que me falaram, assim, olha, Soraya, você está dando essa disciplina, foi agora, foi essa professora aqui, né? Queridona que me escreveu e perguntou se eu queria falar sobre isso. Nunca recebi nenhum comentário, assim, né? Mas também nunca recebi nenhuma crítica, assim, na cara. Talvez a boca pequena role, né? É possível, o antropólogo gosta de uma fofoca. Mas, enfim, não sei, nunca recebi, nunca me chegou. Assim, né, acho que eu não tô querendo ser, né, falsa modéstia, assim, né, o Hugo falou que gostou, os alunos geralmente gostam, né. Às vezes cria angústia também, sabe, Edilene? Nossa, é isso que o Flávio estava falando, né, pô, a vaga não é garantida, o trabalho não é evidente, eu vou ter que dar uma procurada aí, como trabalhar e tal, né? Então, um pouco nessa linha do que o Flávio falou, do tipo, pô, a coisa não está pronta. Isso cai essa ficha para os alunos nessa disciplina, e isso é um pouquinho, assim, de desencanto, né? E talvez produza um pouquinho de angústia, assim, mas eu prefiro ter alunos mais pé no chão, vivendo dessa angústia, transformando ela numa possibilidade, assim, né? Do que formar e aí você dá conta de, ixi, onde que eu vou trabalhar, né? Então, não sei se eu estou te respondendo, assim, se estou sendo muito jocosa, me corrija. Tá perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é essa coisa. E, de fato, tem uma questão que o trabalho é relevante e são relevantes principalmente para o público-alvo, que são os estudantes. Eu acho que essa é o primeiro ponto, né? Você está convencido de que se trata de algo relevante, né? Então, é por aí. Mas foi interessante ouvir. Eu acho que em relação a isso, é estar tranquilo com a proposta. E em relação às angústias, se eles não encontram, né, a experiência que a gente tem, eu estou aqui, acho que quase no 4º ano como coordenadora de curso, mas antes disso eu sempre conversei muito com os estudantes, né? E aí, quando você tem uma interface com algumas questões, uma abertura, os estudantes acabam comentando. Então, eles precisam de um espaço para discutir isso, ou de vários espaços, porque essa é uma angústia que persiste e que faz até com que alguns não visualizem que podem fazer alguma coisa. Então, desconhecer a realidade para encontrar ferramentas para lidar com ela chega a ser cruel, né? Eu costumo dizer que se a gente não tocar no assunto ou criar a ilusão de que o campo acadêmico, que em todo o mundo absorve quanto por cento dos formados, menos de 1%, no mundo inteiro, isso não é só Brasil, não é só em razão da crise financeira, tem até a ver com a estrutura do próprio campo. Se nós não trabalhamos isso, o que nós estamos fazendo, né? Só nos preservando através da preservação de uma estrutura
que é a nossa, né? Como você falou bem, é uma ficar voltado para a autorreprodução. Mas perfeito, obrigada. A Ludicéia também tem uma questão, algo a comentar, não sei. Pode falar, Lúcia. Uma linha rápida para a Edilene. Edilene, eu acho que isso que você falou do desconhecimento, muitas vezes é a razão da evasão. Então, o aluno, no meio do curso, ele fica tão, né, assim, tão angustiado, e tão sem saber o que fazer, né? Cansado de as pessoas perguntarem, antropou o quê, né? Que aí ele fala, não, chega, eu vou fazer administração, sabe? Eu vou lá para o direito, vou resolver logo a minha vida por ali. Então, acho que a evasão, muitas vezes, também vem, né, de antes, ela acontece antes dele descobrir o que pode ser possível, né? Acho que é um pouco por aí. Sim, vamos lá. Ludicéia, pode falar. Acho que, não sei se ela ainda está presente, porque não está falando, pediu a palavra, mas acho que não. Ela está lá embaixo, eu estou vendo a carinha dela ali, mas de fato... sim, pronto. Mas ela não falou, né? Eu anotei aqui, então, o podcast que o Jefferson tinha sugerido é o Vida em Quarentena, e a Paty sugeriu um da comunicação, né, Paty? Como é que é o nome dele? Não, o da comunicação é esse Vida em Quarentena. O do serviço social eu não sei, Soraya. Mas tá. Esse aí do pessoal da comunicação é um projeto de extensão chamado Comunicast. E eles têm esse voltado, né? Esse podcast voltado para a questão da quarentena. Tá, massa. Depois, se o Jefferson quiser me escrever sobre o serviço social, vai ser ótimo. A gente está querendo, né, Hugo, fazer um evento aqui em Brasília, aliás, lá em Brasília, remoto e tal, mas juntando os podcasts da UNB. Nem né? eu, nem você estamos em Brasília, aí foi confuso. Falando lá, aqui em Brasília. Mas a gente quer fazer um evento, vamos ver, né, se a gente consegue. Isso, então, dos pods da UNB, para ver, né, sei lá, da astronômica, junto com engenharia mecatrônica, como é que eles têm feito e os desafios, né, enfim, como é que é essa linguagem de áudio, né? Flávio, Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? O Flávio. Desculpa, eu não resisti de falar de novo. É que você falou assim de como que a palavra mercado soa como neoliberal e de como eventualmente essa proposta pode ser percebida até de uma maneira talvez negativa, né? E eu não toquei isso na primeira vez que eu falei, mas é essa questão assim da empresa como campo de trabalho um pouco tabu também para o estudante, o profissional de ciências sociais e para o antropólogo, ou a antropóloga, né? Dependendo das regiões do país, assim, é um campo muito possível de trabalho, assim, né? E que as próprias pessoas que fazem um curso, que trabalham de dia, já estão trabalhando em empresas, às vezes estão trabalhando em recursos humanos, ou trabalham em áreas assim de marketing, de vendas, e que podem eventualmente achar assim, puxa, mas, sei lá, sociologia, antropologia podem ajudar aqui nisso que eu estou fazendo de várias maneiras. Mas isso coloca essa questão assim, publicidade, eu posso ter uma visão mais respeitosa das diferenças e não fazer essas campanhas, às vezes, horríveis que a gente vê por aí, né? Ou, na área de recursos humanos, assim, tem uma abordagem também mais integradora, enfim. Ao mesmo tempo, fica essa visão também, mas aqui a antropologia, ciências sociais não está a serviço do capital, não está sendo instrumentalizada para maximizar lucro, para explorar mais a força de trabalho, então é meio tabu, né? Essa questão assim de usar esse universo empresarial como campo de trabalho. Não sei o que você acha. Eu acho que você matou a charada, é isso mesmo, né? Eu nunca tinha pensado muito nessa palavra, sabe, Flávio? Até tá nessa disciplina agora
aqui na UFSC com a professora Sônia Maluf, né, sobre neoliberalismo, e aí eu fiquei pensando sobre o peso dessa palavra numa disciplina de antropologia, né? Eu nunca tinha pensado muito sobre ela assim, desse ponto de vista. Mas eu acho que você tem razão, acho que tem um tabu mesmo. Mas também tem um monte de coisas interessantes de antropologia empresarial, sabe? Assim, antropologia dentro de empresa, tipos de empresa que muitas vezes têm repartições de lucro, tem outras propostas de, enfim, que não precisam ser também desse capitalismo, né, enlouquecidamente acumulador para uma pessoa só, né? Não estou querendo também ser uma riponga fora do mundo, não, tá? Mas eu acho que você também fala uma coisa importante, né? Muitos dos nossos estudantes já estão trabalhando em empresa privada, empresa de família, muitas vezes, né? Empresa de bairro, enfim, e percebem que a antropologia, a sociologia podem ser úteis ali de alguma forma, né? Acho que o tabu é muito mais nosso, que muitas vezes estão tanto dentro da academia tanto tempo, né? E às vezes distantes, né? Estou falando por mim mesmo. Porque na minha formação profissional, enfim, eu faço todos os níveis de formação acadêmica, mas a minha formação profissional foi no movimento social. Eu trabalhei em um monte de diferentes ONGs, né, de pequeno e grande porte, mas eu nunca trabalhei em empresa, por exemplo, né, nem no Estado, assim, numa burocracia do Estado, por exemplo, né. Então, eu sinto que eu preciso também trazer esses convidados para minha disciplina para me arejar, né, e para mim mostrar outros desafios que estão rolando que eu não consigo ver de dentro da academia mesmo, né. Então, acho que nossos estudantes também, eles às vezes estão muito mais pé no chão do que eu, sabe? E com desafios muito mais mundanos do que eu tô pensando, né? E me aterram também, o que é muito importante. Então, acho que o Flávio tem razão, acho que tem vários tabus, né, Flávio? Acho que esse é um deles, para a gente pensar juntos, assim. Mas tem vários tabus. Acho que a Paty quer falar alguma coisa. É um comentário rápido, não é nenhuma pergunta, mas eu queria compartilhar a minha alegria e também a minha gratidão. Eu acho que foi fantástico, assim. Foi fantástico para mim enquanto professora, né? Acredito que para os alunos também. Eu fiz o convite também para alguns ex-orientandos que estão no mercado de trabalho, egressos aqui da UFMT, né? Não sei se o Lucas veio, mas o Lucas é uma figura muito interessante. Ele fez a graduação dele aqui com a gente e está atuando na rede pública, né? Não é uma atuação fácil, é uma atuação difícil, né? Mas são os nossos alunos aí que estão se inserindo, né? Eu tenho também uma orientanda que trabalha num banco, né? Não sei se ela está aí. O Lucas está aqui sem microfone. A Luciene, que trabalhou, não sei agora o setor que ela está especificamente, mas ela trabalhou numa área de projetos sociais, né, de um banco. Então, assim, são muitos caminhos que não são fáceis, mas eles estão aí, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas eu queria voltar na questão das habilidades que você foi colocando, né? A questão das atas e de tomar notas em sala de aula, depois os alunos aprimoram isso também na pesquisa, nas entrevistas, né? E que é uma habilidade que ela, na verdade, ela é fundamental nos vários contextos onde a gente está, né, se inserindo. Mas eu queria chamar a atenção para uma habilidade que eu acho que a gente vê muito na sua fala e na sua ideia de montar essa disciplina, que eu acho que todo bom antropólogo, cientista social, mas acho que a antropologia, os alunos aprendem isso desde a introdução à antropologia, quando estão lendo Malinowski, né? O barquinho indo embora, o Malinowski ficando nas Ilhas Trobriand, sozinho com os trobriandeses, que é a atenção ao mundo, né? Eu acho que todo bom antropólogo, não tem essa palavra, mas eu gosto dela, é um prestador de atenção, que não é uma sensibilidade que a gente tem pela nossa personalidade, enfim, não é isso. É uma habilidade que a gente vai construindo nos exercícios que a antropologia vão propondo para a gente, que é esse encontro com os vários outros, né? Então, assim, eu acho que as nossas formações aqui enquanto professoras e professores, né, somos aí de uma mesma geração, os professores que estão aqui presentes, o Flávio, a Elô, a Edilene e você, a nossa formação foi uma formação muito clássica, e é bom que seja clássica, né? Mas o mundo em volta da gente mudou,
Então, eu estou dizendo isso, não é? As disciplinas teóricas são fundamentais, e são nessas disciplinas que a gente adquire essas habilidades. Mas uma disciplina sobre antropologia e mercado de trabalho, nesse formato que você construiu, eu acho que diz respeito a essa habilidade da gente observar, né, as transformações e tentar trazer isso também para os nossos alunos e compartilhar essa nova, né, enfim, esse novo cenário que se coloca para a gente, né? E aqui na FMT, o nosso cenário, ele traz outros desafios, porque é um curso noturno, né? Então, a gente tem aí um outro perfil, é um outro formato de aula, né? É uma outra dinâmica, mas fica aí, eu me senti muito desafiada com a sua fala de tentar pensar alguma coisa nesse sentido. Então, é isso, Sora, muito grata. Obrigada mesmo. Nossa, Grata, Patrícia. eu até emocionei aqui, sinceramente. Fiquei, marejei aqui os olhos, porque é bonita essa expressão, né, de prestador de atenção. A gente está fechando um episódio com a Suzane Alencar, que é uma professora da UFG, talvez vocês conheçam, muito querida, e ela fez pesquisa de campo num quilombo lá na Bahia, com um pessoal lá perto de Caetité, assim. E aí demoraram para entender o que ela estava fazendo lá quando ela foi fazer pesquisa de campo sobre energia nuclear. Olha a viagem. E eu não vou dar spoiler, não. Mas tem uma expressão que, no final das contas, depois que eles estavam lá, ela estava lá um tempão já, uma das interlocutoras falou para ela assim, entendi o que você faz, você é pegadora de palavra, né? Que você fica ouvindo a gente, aí você pega uma palavra aqui, pega uma palavra ali e vai fazendo o seu jeito de escrever aí, né? E aí agora você fala prestadora de atenção, né? E eu acho que é isso mesmo, sabe, Patrícia? Eu acho que a gente é pesquisador, a gente é extensionista, a gente é muitas vezes burocrata, né, na universidade também, mas a gente é, sobretudo, docente. E o docente, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, bem, assim, que é ouvir o que nossos estudantes estão falando. Ouvir onde está a angústia, ouvir onde está o tesão, ouvir onde está a vontade deles, né? E isso que é o grande barato, eu acho, da universidade, né? Por isso que essa cachaça que a gente fica aqui, né? Mas, assim, para mim, né, uma mulher de 46 anos, assim, conseguir conviver com o Hugo, que acho que tem 22, uma coisa assim, corrige aí, Hugo. Quando é que eu ia ter chance, assim, de ter um encontro intergeracional, assim? É muito privilegiado isso, né, da gente poder ter gerações se encontrando, e mesmo conviver com Marisa Peirano, né, minha querida ex-professora, que está na casa, eu acho, dos 70, assim. Esse é um barato, né, gente? É um barato. E a gente conseguir prestar atenção no que os outros estão falando, né? E eu concordo inteiramente, Paty, eu acho que isso é uma das grandes habilidades, e eu vou trazer isso para dentro do meu curso, te dando crédito aí, mas já sugerindo que, se você não tiver feito isso, escrever um pequeno texto, assim, de 1, 2, 3 páginas, que é um grande desafio, escrever pequenos textos, e falando disso, sabe, Patrícia, porque isso que é precioso. É uma habilidade que a gente não tem consciência dela, né? Não tem consciência dela. E com a Cecília, que é minha filha de 10 anos, ela tem consciência de que eu faço isso, né? Nossa, mas você tem que conversar com todo mundo mesmo, assim, né? E aí eu conto para ela uma história. Mas como é que você ouviu essa história, mãe? Eu falei, prestei atenção, a pessoa me falou lá, o pipoqueiro. Mas você prestou atenção no que ele falou? Eu falei, prestei. Ele me contou essa história, né? E ela percebe que eu faço isso, né? E isso é valioso, Paty, bonito demais. É isso aí. É uma super habilidade. Uma super habilidade. Escreva, querida, um pequeno texto sobre isso. Isso é lindo. Eu quero trazer para minha disciplina um pequeno texto para abrir a disciplina. Assim. Uma pílulazinha linda. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Olha aí, ó, o Lucas falou até melhor que eu ali no chat, ó. Ele aprendeu direitinho. Se ninguém mais quer fazer nenhuma intervenção,
Eu vou concluir, então, né? Quero dizer que agradecer, né? Realmente esse tipo de encontro, eu acho que é uma das possibilidades que se abriram com a pandemia, o lado mais feliz da pandemia, que a gente vai percebendo que pode se encontrar, porque esse encontro talvez não acontecesse se a gente não tivesse nessa situação, né? Então eu vejo que potencialidades para isso, né? Dentro dessa situação, né? Que eu acho que a gente pode até levar para frente, porque nós não teríamos nem dinheiro para trazê-la aqui em Cuiabá, se não teríamos recursos para isso. E assim, né, a gente consegue se estreitar, se aproximar e que eu espero que a gente possa fazer muito mais isso, né? Muito grata por doar seu tempo para nós, né? Esse tipo de encontro, ele traz entusiasmo, tanto para nós, professores, como para os alunos também, né? Faz a gente sentir vontade de pegar mais forte a coisa, né? Inventar mais, né? Então, eu sou imensamente grata. Oi, Luiz, eu que agradeço o seu convite, viu? Desde o começo, muito gentil, e fiquei super, super feliz, assim. Fiquei muito feliz com o público, né, tão amplo, assim, imagino todas as pessoas que estão atrás aqui dessas câmeras, desses avatarezinhos, e agradecer a todo mundo por ter vindo. E é isso, né, a gente tem que se motivando, se ajudando, né, o treino não está muito fácil, então a gente tem que dar a mão mesmo. Mas é isso, gente, muito agradecida, viu? Depois você me manda, por gentileza, Luiz, o link, que aí eu posso guardar aqui, posso divulgar também. Tá bom. O link da gravação, né? Não, quando você colocar lá no YouTube. Tá, mando. Sem pressa, tá? Tá bom, não, eu mando sim, com certeza. Então, muito grata aos presentes, aos colegas professores que estão aqui, agradeço de coração esse apoio, essa vinda, né? Enfim, gratas, boa noite a todos. Obrigada, viu, gente? Edilene, um beijão, Flávio, Obrigada. Beijão, minha querida. Um abraço, Boa noite. boa noite, gente. Boa Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Hugo. Tchau, tchau, boa noite.